Olá, meus amigos, 13ª aula do nosso curso de Direito Tributário. Como sempre, o PDF no link aqui embaixo na descrição do vídeo, tá certo? O nome da aula de hoje é A Obrigação Tributária. Vamos direto ao ponto que o negócio é longo. Número 1, Introdução. Como falamos, e eu falei disso, né, no primeiro encontro aqui do nosso grupo de estudos, a obrigação tributária é em regra pecuniária, e a regra traduz justamente a obrigação tributária principal. No entanto, há certas obrigações de cariz tributário que configuram o que a doutrina gosta de chamar de deveres instrumentais. Estes últimos constituem a obrigação tributária acessória. É o que se depreende do artigo 113 do Código Tributário Nacional, que é assim redigido. No caput ele diz: a obrigação tributária é principal ou acessória. Parágrafo 1º. A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se justamente com o crédito dela decorrente. Parágrafo 2º. A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos. Parágrafo 3º. A obrigação acessória, pelo simples fato de da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária. Item 2 do caderno da aula de hoje, vamos então dissecar isso aí, né? Obrigação tributária principal. Vejam, a obrigação tributária principal é inequivocamente uma prestação de caráter monetário, né, pecuniário. Trata-se então de uma obrigação de dar. Abrange o dever de pagar tributo e ou a multa. A obrigação tributária principal surge da ocorrência de um fato previsto, ou seja, hipótese de incidência, fato tributável, fato gerador em abstracto, em lei como capaz de produzir este efeito. Ocorrido o fato gerador, fato imponível, fato gerador inconcreto, previsto em lei, nasce a obrigação tributária principal, a obrigação patrimonial do sujeito passivo que tem por objeto o pagamento do tributo, como afirma Rodrigo Cunha Chimente. É tão simples quanto parece. Segundo o parágrafo 1º do artigo 113 do Código Tributário Nacional, a obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente. Toda obrigação principal só é encontrada na lei stricto sensu. Item 3 da aula de hoje, obrigação tributária acessória. A obrigação tributária acessória é uma prestação positiva ou negativa, ou uma obrigação lato sensu, como prefere Roberval Rocha. Corresponde a um fazer ou a um não fazer. As obrigações acessórias têm o objetivo de facilitar a fiscalização, a refletir, portanto, na arrecadação. O fundamento constitucional das obrigações acessórias está principalmente no parágrafo 1º do artigo 145 da Constituição da República, segundo o qual, sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte. Até aí a gente já viu, e aí vem o que realmente interessa, né? Facultado à administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e, nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte. O fundamento é justamente a parte que eu negritei aí no caderno para quem acompanha o curso no PDF também. Como vocês podem notar, a administração tributária se facultou identificar, na forma da lei e respeitados os direitos do contribuinte, evidentemente, o seu patrimônio, os seus rendimentos e as suas atividades econômicas. Isso explica o extenso poder conferido para que ela obtenha informações sobre nós. Por isso, o Supremo Tribunal Federal entende que ela é uma atividade essencial para a manutenção do Estado. A rigor, afinal, é ela quem traz os recursos, quem traz a grana. As obrigações acessórias são reguladas pela legislação tributária. Note você que me assiste, e eu já falei disso, que a legislação tributária é um leque mais amplo que a lei. Alcança a própria lei, a lei stricto sensu, os tratados internacionais, os decretos e as normas complementares. Vale repetir, aliás, que a expressão legislação tributária compreende as leis, os tratados e as convenções internacionais, os decretos e as normas complementares que versem, no todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes, artigo 96 do CTN.
E no que diz respeito às obrigações tributárias acessórias, diz o parágrafo 2º do artigo 113 do CTN o seguinte: a obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos. Finalmente, de acordo com o parágrafo 3º, a obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária. A rigor, esse dispositivo está errado. Como assim, Marcelo? Ora, não há conversão de uma coisa em outra, porque a obrigação acessória se mantém. O correto é dizer que o não cumprimento de uma obrigação acessória constitui um fato gerador de uma obrigação principal, no caso, a penalidade, com manutenção eterna da primeira, ou seja, da obrigação acessória. E tem mais, a aplicação de multa pelo descumprimento da obrigação acessória depende de previsão legal específica, exigida expressamente pelo artigo 97, inciso 5º do CTN, como nos lembra Leandro Paulsen. Note você que me assiste ainda que no direito tributário não existe aquela ideia, famosa ideia de gravitação jurídica, né? O acessório segue o principal. Aqui não. As obrigações acessórias, a despeito de terem esse nome, acessórias, são independentes, na verdade. Uma pode existir sem a outra, basta pensar nas imunidades, né? Embora denominadas de acessórias, diz Leandro Paulsen, têm autonomia relativamente às obrigações principais. Efetivamente, tratando-se de obrigações tributárias acessórias, não vale o adágio sempre invocado no âmbito do direito civil de que o acessório segue o principal. Mesmo pessoas imunes ou isentas podem ser obrigadas ao cumprimento de deveres formais. Aliás, aqui, exemplo de tributo só com obrigação principal, nós temos o IPVA, só tem a obrigação principal. Exemplo de tributo com obrigação principal e também com obrigação acessória, ICMS, famoso ICMS, repleto de obrigações acessórias, né? Sobretudo nos regimes de substituição para frente e para trás. Exemplo agora de tributo só com obrigação acessória. As entidades que têm determinada imunidade, né? Uma igreja, por exemplo, tem sempre a obrigação acessória de fazer os livros. Ela não precisa pagar um imposto tal, por exemplo, mas ela precisa fazer os livros. Aliás, já se decidiu no STF justamente que o fato de a pessoa gozar de imunidade tributária não afasta a exigibilidade de manutenção dos livros fiscais, até para proceder com um controle, né? Para quem quiser, Supremo Tribunal Federal, recurso extraordinário 250.844 do Estado de São Paulo, relatado pelo ministro Marco Aurélio na primeira turma, julgado em 29 de maio de 2012. No bom resumo de Leandro Paulsen, por vezes, pessoas que não são obrigadas ao pagamento de determinado tributo também são chamadas a colaborar com a administração tributária, tomando medidas que facilitem a fiscalização, minimizem a sonegação ou assegurem o pagamento. Assim é que podem essas pessoas ser obrigadas a apresentar declarações, exigir a prova do recolhimento de tributos para a prática de determinado ato, a efetuar retenções, etc, etc. É o caso das imobiliárias, obrigadas a informar sobre as operações através delas realizadas e das empresas administradoras de cartões de crédito e instituições financeiras, obrigadas que estão a informar sobre o volume das movimentações realizadas por seus clientes. Isso tudo na obra do Leandro Paulsen. Sobre os livros fiscais, ainda Leandro Paulsen também traz uma excelente digressão analítica para interseccionar os livros fiscais e as obrigações tributárias acessórias. Olha só o que ele escreve na obra dele. Há diversos livros fiscais. No livro diário são lançados dia a dia, diretamente ou por reprodução, os atos ou operações da atividade mercantil ou que modifiquem ou possam vir a modificar a situação patrimonial do comerciante. O livro Razão é utilizado para resumir ou totalizar, por conta ou subconta, os lançamentos efetuados no livro diário. Mas há ainda inúmeros outros livros, como o livro de apuração do IPI, o livro de apuração do ICMS, o livro de registro especial do ISSQN, o livro registro de inventário, o livro registro de entradas, o livro registro de saídas, o livro registro de controle da produção e do estoque, o livro registro permanente de estoque, o livro de manutenção de combustíveis, o livro registro de entrada e saída do selo de controle, o livro registro de impressão de documentos fiscais, o livro registro de utilização de documentos fiscais e termos de ocorrências, o livro caixa, carnê-leão e o livro caixa da atividade rural. Ufa!
Vejam vocês como o fisco é forte, né? O leão quer comer mesmo, não tem jeito. Item 4 do caderno, a obrigação tributária principal, aprofundando. A obrigação tributária é ex lege, por força do princípio da reserva legal. A lei deve tratar sobre todos os elementos que compõem a estrutura obrigacional tributária. A digressão desses elementos é resumida pelos advérbios quid, ou seja, o que, ubi, ou seja, onde, quando, tempo, quis, quem e quanti, quando. Quanti, quanto. Quem diz isso, muito bem, aliás, por sinal, é Leandro Paulsen. Vamos lá, elemento primeiro, né? 4.1 do nosso caderno, elemento 1, matéria, a hipótese de incidência. O elemento material é a própria hipótese de incidência, ou seja, o campo material da obrigação tributária. Aqui, você contribuinte, o fisco, o intérprete, o hermeneuta, perguntará o quê? Ou seja, como se gera o fato gerador da pessoa que deverá pagar o tributo? Como é que acontece isso no mundo da vida? Basicamente é isso. De extrema utilidade no direito tributário, a boa e velha teoria do fato jurídico, né? Eu gasto um tempão lá no meu curso de Direito Civil falando disso. Os tempos passam, os moderninhos inventam, os modismos surgem. Mas analiticamente, nenhuma teoria foi capaz de facilitar tanto a nossa tarefa de dogmática jurídica quanto a teoria do fato jurídico. A teoria do fato jurídico propõe uma visão analítica daquilo que Francisco Cavalcante Pontes de Miranda chamava de mundo jurídico. Olha só o que escreveu Pontes de Miranda. Os fatos do mundo ou interessam ao direito ou não interessam. Eu diria aqui, tertium non datur, citando Aristóteles, né? Verdadeiro ou falso, pronto e acabou. Se interessam, entram no subconjunto do mundo a que se chama mundo jurídico e se tornam fatos jurídicos, pela incidência de regras jurídicas que assim o assinalam. Alguns entram duas ou mais vezes, de modo que um único fato do mundo corresponde a dois ou mais fatos jurídicos. A razão disso está em que o fato do mundo continua lá, com a sua determinação no espaço e no tempo. Para que os fatos sejam jurídicos, é preciso que as regras jurídicas, isto é, normas abstratas, incidam sobre ele, desçam e encontrem os fatos, colorindo-os, fazendo-os jurídicos. É o que diz Pontes de Miranda no comecinho do seu tratado de direito privado, lá no tomo 1º. Em verdade, a categoria epistêmica do jurista, aliás, no mais das vezes, é a dos fatos jurídicos, né? Sem que se perceba, o estudo dos ramos do direito é todo engendrado por um conjunto de institutos ou instituições que se entrelaçam harmonicamente segundo fatos jurídicos. Não há como fugir disso, embora a vida acadêmica inicial sinalize que esse assunto seria exclusivo dos civilistas. Segundo o professor Marcos Bernardes de Mello, o alagoano, isso se deve à circunstância de que aquilo que conhecemos como teoria geral do direito ter nascido, é engraçado isso, né, impregnado dos conceitos civilísticos. Isso como consequência de ter sido elaborada pelos privatistas alemães, especialmente os pandectistas, numa época, finalzinho ali do século XVIII e início do século XIX, em que os conceitos do chamado direito público eram ainda incipientes. No entanto, como assevera Marcos Bernardes de Mello, nada acontece no mundo jurídico senão como produto de um fato jurídico, seja em que ramo da ciência jurídica for. Um penalista, por sinal, poderá negar jamais poderá negar a facticidade jurídica de um delito. A categoria do suporte fático em muito se assemelha, se não se identifica, com a do tipo penal. Da mesma maneira, um administrativista jamais poderá negar a facticidade jurídica de um ato administrativo. Só para dar um exemplo, né? A licitação também, um conjunto de fatos jurídicos, né? Neste sentido, diz Francisco Cavalcante Pontes de Miranda o seguinte: há fatos que não interessam ao mundo jurídico, isto é, são estranhos ao direito. A nuvem que está a passar, a estrela cadente, o eclipse do sol ou da lua, o que ocorre no fundo dos mares ou na estratosfera, mesmo fatos que são de grande importância para o nosso corpo e para a vida dos animais, a cachoeira que está a murmurar há milênios. Tudo isso é fáctico e não é jurídico. Se algum desses fatos entra no mundo jurídico, é porque o direito se interessou por ele. A técnica que tem o direito, mero processo social de adaptação, para chamar a si o fato que antes não lhe importava, é a regra jurídica. Como a ciência tributária
é uma ciência jurídica, com ela não seria diferente. Ela é repleta de fatos jurídicos. É preciso compreender, no entanto, as balizas elementares da teoria do fato jurídico, para lançá-las, então, à compreensão deontológica do direito tributário. Corrigi um erro aqui do caderno. Eu escrevi direito tributos. Não, é direito tributário. Ou, mais precisamente, dos tributos, não é? Uma pergunta: o que forma a norma jurídica, Marcelo? Basicamente, os adeptos da analítica inerente à teoria do fato jurídico majoram a importância dos seguintes conceitos. Letra A, o suporte fático, muito famoso na teoria do fato jurídico, principalmente ponteana, e letra B, o preceito. No mundo dos fatos, a norma ganha o colorido do fato jurídico quando há o preenchimento dos pressupostos de sua incidência. Uma vez juridicizado, o fato passa a ser compreendido segundo três planos: existência, validade e eficácia. Então, em suma, o que nós temos é o grande mundo ontológico e geral e irrelevante para o direito, e o mundo jurídico, que é o plano dos fatos jurídicos, né? Eu fiz um grande quadro aí no caderno, bastante didático, um abarca o outro. A norma jurídica, para que seja verificada ontologicamente, tem de ver a alguma configuração causal. Esse é o papel do suporte fático. Em abstrato, ele regula o que se denomina de suporte fático concreto, como diz o meu grande amigo Roberto Campos Gouveia Filho, membro da ABD-Pro. Isto é, a verificação no mundo dos fatos de uma conduta ou evento com aptidão para ingresso no mundo jurídico. Quando no mundo tornam-se realidades, ou seja, se concretizam, os fatos descritos nos suportes fáticos hipotéticos, as normas incidem, gerando fatos jurídicos. É o que diz Marcos Bernardes de Mello. Vale atentar ainda ao fato de que esse tipo de estudo não tem conotação puramente dogmática. Não se nega a possibilidade, de se imiscuir em elementos filosóficos ou sociológicos para a problemática da concretização do suporte fático. Assim, vide o próprio Marcos Bernardes de Mello na obra que eu citei no caderno. Pessoal, os correios chegaram em casa e eu preciso atendê-los. Não vou editar o vídeo, só pula aí, já eu volto. Pera aí. Vamos lá, desculpa a interrupção. Voltando ao nosso caderno, no ponto em que eu parei. No direito tributário, isso fica muito claro com uma leitura do artigo 114 do Código Tributário Nacional. Ele diz: fato gerador, leia-se, fato jurídico tributário ou suporte fático tributário da obrigação principal, é a situação definida em lei como necessária e suficiente à sua ocorrência. Bem vistas as coisas, a teoria parece realmente muito simplória. Em verdade, pode trazer certo descrédito para a nossa matéria, mas a teoria do fato jurídico só é bem absorvida por seus interessados quando demonstrada desde suas facetas mais simples até suas construções mais complexas. Como vocês podem notar, o direito procede a uma escolha dos fatos, como diz Pontes de Miranda. Veja-se ainda o que disse o grande alagoano sobre a questão. O direito, na escolha dos fatos,
que hão de ser regrados, ou seja, sobre os quais incide a regra, deixa de lado, fora do fato jurídico, muitos fatos, que alguns observadores e estudiosos parecem dignos de regulação. Mas esse julgamento dos técnicos do direito ou dos não técnicos, por mais procedente que seja, só se pode passar no plano político, moral ou científico, e nenhuma influência pode ter na dogmática jurídica. Esses, portanto, são os caracteres essenciais da ideia de suporte fático, consistente na ocorrência dos fatos previstos pela norma, como diz Marcos Bernardes de Mello. Se o suporte fático é formado de elementos x1, x2 e x3, e é do melhor alvitre atentar-se ao fato de que, na maioria das vezes, o suporte fático não é algo uno, sendo formado por diversos acontecimentos, como diz Roberto Campos Gouveia Filho, o fato não existe juridicamente. É tão simples quanto parece. Uma compra e venda, por exemplo, exige partes, objeto, forma e vontade. Se inexiste vontade, não há compra e venda. Há um vazio jurídico, um fato bruto qualquer, irrelevante para o direito. Este primeiro ponto é fundamental para se compreender bem o plano da existência dos fatos jurídicos. Preceito. O que é preceito, Marcelo? Segundo Marcos Bernardes de Mello, por preceito ou disposição, se deve entender a parte da norma jurídica em que são prescritos os efeitos atribuídos aos fatos jurídicos, sendo a disposição normativa sobre a eficácia jurídica. Se o suporte, isso quem diz é Marcos Bernardes de Mello, né? Como eu avisei. Se o suporte fático é a impregnação, digamos assim, entre a regra jurídica abstrata e o fato natural concreto, o preceito dispõe que sobre os efeitos jurídicos deste suporte fático. O preceito dispõe sobre os efeitos jurídicos, melhor dizendo, deste suporte fático jurídico. Então, por exemplo, se o fulano subtrai dolosamente para si coisa alheia móvel, ele pratica o fato jurídico furto, Código Penal, artigo 155, ao qual se comina pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa. A sanção penal deste exemplo é justamente o preceito que imputa a eficácia jurídica respectiva àquele delito. Na seara tributária, afirma-se que a lei instituidora de um tributo não apenas define a hipótese de incidência antecedente da norma, como prescreve a obrigação decorrente, o consequente da norma. A norma tributária impositiva é composta por essas duas partes. Contém uma hipótese de incidência, mas não esgota, ou melhor, não se esgota nela, combinando com o mandamento ou prescrição, como afirma Leandro Paulsen. A fenomenologia da juridicização, como diz Marcos Bernardes de Mello, é bem expressada na forma que eu coloquei ali no PDF, eu tirei do livro dele, tá? Norma jurídica, suporte fático, uma setinha, igual a fato jurídico com eficácia jurídica. No direito tributário, o fato gerador será tipificado na lei, princípio da legalidade. A partir da criação do tipo, nós teremos a hipótese de incidência. Praticado o fato gerador, haverá fato jurídico tributário com eficácias jurídicas variadas, dentre as quais a imposição da obrigação de pagar. Obrigação essa ex lege. As obrigações principais de pagar estão sob reserva legal absoluta. Artigo 150, inciso 1º da Constituição da República, artigo 97, inciso 5º do Código Tributário Nacional, dependendo de lei que defina seus diversos aspectos. Assim é que, tanto a instituição de tributo, como o estabelecimento da obrigação de terceiro de pagar tributo devido por outrem, na condição de substituto ou de responsável, e ainda a combinação de penalidades, dependerão de tratamento legal exaustivo, não admitindo delegação ao Executivo, como afirma Leandro Paulsen. O nosso estudo aqui se baseia todo na teoria do fato jurídico e, assim, na categoria epistêmica verdadeiramente pertencente ao jurista. É bem verdade que aqui há críticas de nossa parte, críticas até ideológicas ao sistema tributário nacional. Só que o objetivo do curso não é só dogmático, como eu avisei anteriormente, e isso deve ter ficado claro na parte, em alguma parte antecedente diante do meu aluno. De qualquer maneira, quando eu for dogmático, eu o serei com base na teoria do fato jurídico, tá? É justamente esse tipo de aviso, aliás, que tem faltado em certas obras, né? A panfletagem ideológica, aliás, chega muito forte no Supremo Tribunal Federal.
Tenho visto muita doutrina, entre aspas, travestida de discurso panfletário, e daí brotam os ativismos judiciais. Felizmente, a crítica está chegando, tardiamente, mas está chegando. O neoconstitucionalismo e a teimosia de substituir o litígio pela política terá o seu preço, a gente vai pagar caro por isso. Mas as novidades começaram a cansar o público em geral. Vejam vocês um trecho excelente de um texto, um lindo texto de 2019, fevereiro de 2019, escrito pelo amigo Antônio de Moura Cavalcante Neto. Ora, é exatamente essa fuga da realidade normativa em direção à idealidade mental do sujeito, que ele julga ser a justiça, que faz a postura ativista ser contra o estado de coisas em direção a algo melhor. É uma postura rebelde, mas não exatamente daquele naipe dos poloneses se levantando contra o nazismo. É mais sentimentalismo tóxico, sem causa. É uma postura desmedida de um poder que foi extremamente bem tratado pela Constituição Federal, sendo dotado de direitos e garantias para assegurar a liberdade e a independência do julgador diante do arbítrio dos demais poderes. Não sabia o Constituinte, com toda certeza, que os outros poderes, perdidos entre a incompetência e a corrupção, seriam engolidos pelo Poder Judiciário, que em uma reunião administrativa vinculante, apenas para ironizar o novo paradigma do processo civil brasileiro, decidiu que precisava mudar o mundo, não exatamente atendendo a critérios científicos, mas aos sentimentos de homens que parecem menos homens do que os outros, no sentido de que erram menos e são quase infalíveis. Por isso, as chaves da sociedade devem ser dadas aos juízes, únicos seres capazes de transformar essa realidade terrível em algo bom. O problema é que o sentimentalismo é incontrolável. Ele vem como uma hidra que sempre renasce e se manifesta de diferentes formas. Assim, haverá tantos tipos de ativismos quantos forem os tipos de sentimentos. A ideia é meio adolescente, com todo respeito. É algo próximo daquele lema juvenil de que aquele garoto queria mudar o mundo. Muito bem colocado. Que pancada maravilhosa do Moura. Como asseverou no primeiro tomo do seu Tratado das Ações, Francisco Cavalcante Pontes de Miranda nos lembra como desgraçadamente descuraram disso quase todos os juristas, isto é, da diferença entre o mundo não jurídico e o mundo jurídico. O resultado disso, diz Pontes, é o de quase um século de pesquisas por alguns cientistas propensos a verem a realidade da vida em vez de de se satisfazerem com as dissertações discursivas. Muito bem, a base de cálculo do tributo é a exteriorização econômica do fato gerador, podendo ser representada em dinheiro, caso da grande maioria dos tributos, ou técnica, unidade de medida adotada, metro quadrado, por exemplo, como acontece na taxa de coleta de lixo, litro, como acontece na CID Combustíveis, tonelada, como acontece às vezes no imposto de importação e no imposto de exportação de grãos, etc, etc. A alíquota, por sua vez, é um percentual ou um valor fixo expresso em dinheiro que incidirá na base de cálculo. A alíquota pode ser, letra A, ad valorem, que é aquela que usa um percentual, ou letra B, específica, que é aquela de valor específico, frequente nas taxas. Quando a lei determinar que a base de cálculo é dinheiro, só se admitirá a alíquota ad valorem. Quando a lei determina a base de cálculo técnica, a alíquota tem que ser específica mesmo, tá? Com valor específico. Item 4.2 do nosso caderno, da aula de hoje, elemento 2, o lugar, né? O elemento espacial busca, evidentemente, né, saber o local da realização do fato gerador. Aqui você deve perguntar onde? Onde ocorre o fato gerador? Aqui é que se torna possível eventual bitributação, onde dois ou mais entes tentam cobrar o mesmo fato gerador com tributos diversos. Expliquei este fenômeno anteriormente. De acordo com Leandro Paulsen, normalmente, o aspecto espacial é identificado com o território do ente tributante, o que se impõe exclusivamente para evitar invasão de competência tributária entre Estados-membros ou entre municípios, certo? Item 4.3 da aula de hoje, elemento 3, o tempo. A discussão do elemento temporal da obrigação tributária não se confunde de modo algum com o prazo de recolhimento do tributo. O foco aqui, meu amigo, minha amiga, note bem, aluno ou aluna, está no aspecto temporal da hipótese de incidência em si mesma. O aspecto temporal é a circunstância de tempo do aspecto material
ou o momento em que, por ficção legal, visando a operacionalidade ou praticabilidade da tributação, é determinado que se considere ocorrido o fato gerador. O prazo de recolhimento, por sua vez, nem sequer integra a norma tributária impositiva, simplesmente explicita o momento em que deve ser cumprida a obrigação pecuniária surgida com a ocorrência do fato gerador. Eu li aqui lições de Leandro Paulsen. Trata-se aqui de conhecer o parâmetro que estabelecerá quando a obrigação terá surgido, como bem acentua Marco André Ramos Vieira. Explica Ricardo Alexandre que o Código Tributário Nacional divide os fatos geradores em dois grandes grupos. Um, compreendendo os definidos com base em situações de fato, e outro, composto por aqueles definidos com base em situações jurídicas. E, dependendo do enquadramento do fato gerador numa dessas hipóteses, diferentes serão as regras relativas ao momento em que o mesmo se tem por completo e acabado, repetindo aqui a lição do Ricardo Alexandre. Quando o fato gerador do tributo configura situação jurídica, olha só, algumas vezes as situações definidas como fatos geradores de tributos se enquadram com precisão em alguma hipótese já prevista em lei como geradora de consequências jurídicas. Noutras palavras, mesmo antes de a lei tributária definir determinada situação como fato gerador de um tributo, já há norma de outro ramo do direito estipulando efeitos jurídicos para o mesmo fato. É o que diz mais uma vez Ricardo Alexandre. É justamente aí que se diz haver fato gerador do tributo ensejando uma situação jurídica. Aqui, o suporte fático do IPTU dependerá de questões da lei civil sobre direitos reais. É o registro na matrícula do imóvel que transfere a propriedade. Assim se encontra o proprietário do imóvel que sofrerá a tributação. Quando o fato gerador do tributo configura uma situação de fato, diferentemente. Em outras hipóteses, a situação escolhida pelo legislador para a definição do fato gerador do tributo possuía apenas relevância econômica, mas não era definida em qualquer ramo do direito como produtora de efeitos jurídicos, como diz Ricardo Alexandre. Eis aí o fato gerador definido segundo uma situação de fato. Essa diferenciação que eu fiz, tributo configurando situação jurídica versus tributo configurando situação de fato, vai ganhar mais sentido depois que a gente lê aqui o artigo 116 do Código Tributário Nacional. Olha só, o caput diz: salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato gerador e existentes os seus efeitos. Inciso 1. Tratando-se de, grifa, situação de fato, desde o momento em que se verifiquem as circunstâncias materiais necessárias a que produza os efeitos que normalmente lhe são próprios. Inciso 2. Tratando-se de, grifa, situação jurídica, desde o momento em que esteja definitivamente constituída nos termos de direito aplicável. Aí o parágrafo único diz: a autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, observados os parâmetros a serem estabelecidos em lei ordinária. A questão do imposto de importação, isso aqui é muito interessante. É humanamente impossível definir na prática quando o produto entrou efetivamente no território nacional. Claro que teoricamente dá, mas seria um esforço hercúleo e até infantil. Seria muito difícil instalar uma fiscalização alfandegária na linha imaginária que define mar territorial brasileiro ou o respectivo espaço aéreo. Por isso é que o legislador optou por utilizar a cláusula que lhe possibilita excetuar a regra, ou seja, salvo disposição em contrário, e estatuir na legislação aduaneira que, para efeito de cálculo do imposto, considera-se ocorrido o fato gerador na data do registro da declaração de importação de mercadoria submetida a despacho para consumo, vide Regulamento Aduaneiro, artigo 73, e Decreto-Lei 37 de 1966, artigo 23. Para quem quiser, é o que diz o professor Ricardo Alexandre. Ora, o fato gerador baseado em situação de fato pressuporia a verificação de circunstâncias materiais ontológicas necessárias para a imposição da obrigação de pagar. A entrada do produto no território nacional, evidentemente, é um fato material. O que se faz aqui no caso do imposto de importação foi utilizar a exceção do caput do artigo 116, ou seja, salvo disposição em contrário, para tratar de matéria de modo ficto. Como você pode perceber, aluna,
O parâmetro material da hipótese de incidência pode ter como suporte uma situação fática, como a edificação de uma obra pública da qual decorra valorização imobiliária, ou uma situação regulada por outro ramo do direito, jurídica, como a transmissão de propriedade de bem imóvel. O legislador pode, dessa maneira, fixar determinado instante, ou seja, parâmetro temporal, para considerar ocorrido fato gerador. Contudo, se houver omissão legislativa, aplica-se supletivamente o disposto no artigo 116 do Código Tributário Nacional. Nesse sentido, se o parâmetro material da hipótese de incidência for uma situação de fato, considera-se ocorrido desde o momento em que se verifiquem as circunstâncias materiais necessárias a que se produzam os efeitos que normalmente lhes são próprios. Para o ISSQN, considera-se ocorrido o fato gerador se não houver disposição legal quando da efetiva prestação de serviço, e não quando da celebração do contrato de serviço ou quando do pagamento pela prestação. Por seu turno, se o parâmetro material for uma situação jurídica, considera-se ocorrido desde o momento em que esteja definitivamente constituída nos termos do direito aplicável. A situação jurídica encontra-se, então, fundamentada em outro ramo do direito. Desse modo, na hipótese de transmissão de propriedade de bem imóvel, o fato gerador considera-se ocorrido quando do registro da escritura pública de compra e venda do cartório de registro de imóveis e não quando do pagamento pelo comprador ou quando do recebimento do imóvel, como diz Marco André Ramos Vieira. Artigo 117 do CTN. Esse dispositivo aí lida com atos jurídicos lato sensu condicionados. Como que será a tributação, Marcelo, com um ato jurídico lato sensu condicionado? Como é que funciona? O artigo 117 do Código Tributário Nacional responde à questão, dizendo no caput: para os efeitos do inciso 2 do artigo anterior, lembrando, fatos geradores baseados em situação jurídica e, salvo disposição de lei em contrário, então nada impede que uma outra lei ressalve algo diferente. A regra é que os atos ou negócios jurídicos condicionais reputam-se perfeitos e acabados. Inciso 1. Sendo suspensiva a condição, desde o momento de seu implemento. Inciso 2. Sendo resolutória a condição, desde o momento da prática do ato ou da celebração do negócio. Vamos explicar isso aqui melhor. Nos termos do artigo 121 do Código Civil, a condição funciona como uma cláusula que, derivando exclusivamente da vontade das partes, subordina o efeito do negócio jurídico a evento futuro e incerto. Como se nota, futuridade e incerteza são os elementos caracterizadores de uma condição. Se tratar de evento pretérito ao qual se subordinou a eficácia do ato, diz Silvio Rodrigues, o negócio será puro e simples e não condicional. Se, porém, se tratar de evento certo, não existe condição, mas termo. De novo citando Silvio Rodrigues. Vejam, das classificações doutrinárias acerca da condição, parece-nos mais importante, até para fins tributários, justamente pelo que a gente leu do CTN, a que dualiza a condição em condição suspensiva e condição resolutiva. É justamente isso, né? O que está nos incisos 1 e 2 do artigo 117 do CTN. E aí eu fiz uma tabela no nosso caderno, apresentando as definições e dando exemplos do professor Carlos Alberto Gonçalves. Condição suspensiva impede que o ato produza efeitos até a realização do evento futuro e incerto. Condição resolutiva extingue, resolve o direito transferido pelo negócio, ocorrido evento futuro e incerto. Olha só um exemplo de condição suspensiva. Dar-te-ei tal bem se lograres tal feito. Aqui, meus amigos, não se terá adquirido o direito enquanto não se verificar a condição suspensiva. Agora, vejam os exemplos de condição resolutiva. Exemplo 1. O beneficiário da doação, depois de recebido o bem, casa-se com a pessoa que o doador proibira, tendo este conferido ao eventual casamento o caráter de condição resolutiva. Exemplo 2. Alguém constitui uma renda em favor de outrem, enquanto este estudar. Então vamos lá. Trato legal da condição suspensiva. Artigo 125 do Código Civil. Subordinando-se a eficácia do negócio jurídico à condição suspensiva, enquanto esta se não verificar, não se terá adquirido o direito a que ele visa. Trato legal agora da condição resolutiva, artigo 128, primeira parte do Código Civil. Sobrevindo a condição resolutiva, extingue-se para todos os efeitos o direito a que ela se opõe. Como vocês podem notar, a condição suspensiva
abre aspas, né, entre aspas, eficaciza, ou seja, torna eficaz um negócio jurídico existente e em tese válido. Já a condição resolutiva, entre aspas, deficaciza, ou seja, torna ineficaz um negócio jurídico existente e em tese válido. Pois bem, lendo o artigo 117 do CTN, novamente, nós podemos concluir que o negócio com condição suspensiva só interessará ao fisco quando a condição for implementada, eficacizando o negócio. Já a condição resolutiva só interessará ao fisco... Deixa eu corrigir um negócio no caderno. Não, eu vou deixar do jeito que estava. Já a condição resolutiva já interessará ao fisco desde a própria existência do ato que serve de suporte fático para a constituição da obrigação tributária, porque o negócio em si já nasce eficaz. A condição resolutiva faz o ato nascer eficaz. Uma vez preenchida, a condição deficaciza o ato, certo? Portanto, se a condição for suspensiva, ocorrerá o fato gerador no implemento dessa condição. Por exemplo, caso determinada pessoa prometa doar ao filho determinado imóvel, se for aprovado em concurso público, condição suspensiva, claramente, futuridade, incerteza, não é? Registrando esse contrato em cartório. Enquanto o filho não conseguir a aprovação em concurso, não haverá fato gerador do ITCD. Outro exemplo, na hipótese de doação feita a nascituro, o titular tem direito a uma eventualidade, condição suspensiva de nascer com vida. Se é doado um imóvel a um nascituro, enquanto ele não nascer com vida, não poderá ser promovido o registro. Assim, o ITCD não é cobrado no instante da doação, mas somente com o nascimento, ou seja, com o implemento da condição. No caso da condição resolutória, o fato gerador será considerado ocorrido se não houver disposição em contrário, desde o momento da prática do ato ou da celebração do negócio. Por exemplo, um indivíduo doa para seu filho um imóvel sob condição de ele não se casar com determinada pessoa, hipótese em que o imóvel reverterá para o doador. Neste caso, ou melhor, nesse caso, a condição de o filho casar-se é resolutória, uma vez que resolverá o negócio jurídico efetuado. Olha o nome. No momento da celebração do negócio, o filho já adquiriu um imóvel, diferentemente do exemplo anterior, da condição suspensiva, em que o filho somente adquirirá o bem caso a condição seja implementada, é o que diz Marco André Ramos Vieira. Enfim, meus amigos, o elemento temporal busca saber quando o fato gerador é concretizado. E como se sabe, o fato gerador pode ser, letra A, instantâneo, a própria lei dirá que a pessoa praticando um fato gerador terá de pagar o tributo, e aqui os efeitos são exauridos em momento único, como no caso do imposto sobre a importação. Em outras palavras, no fato gerador instantâneo, o início do fato já se confunde com a consumação, como ensina Marco André Ramos Vieira. E letra B, continuado, está vinculado a situações jurídicas, estados demonstrados para o Estado. Aqui, os efeitos são protraídos no tempo, como nos impostos sobre a propriedade, exemplo IPTU. Mais uma vez eu li aqui Marco André Ramos Vieira. Letra C, periódico. A lei determina um lapso temporal de apuração, um início e um fim. Exemplo, imposto de renda pessoa física. Item 4.4 do caderno da aula de hoje, os sujeitos agora, né? 4.4.1, sujeito ativo da obrigação tributária. Eu vou pedir licença para tomar uma água, esqueci o meu copo d'água, preciso tomar uma água, eu volto já já. Parei nesse ponto aqui, não vou editar o vídeo não, já volto.
Vamos lá, então, amigos, item 441 do caderno, sujeito ativo da obrigação tributária, foi onde eu parei. Segundo o artigo 119 do Código Tributário Nacional, abre aspas, sujeito ativo da obrigação é a pessoa jurídica de direito público, titular da competência para exigir o seu cumprimento, fecha aspas. Vejam, é admitida a delegação de capacidade tributária ativa porque são delegáveis, e eu já falei disso, as competências fiscalizatórias e arrecadatórias. A delegação só pode ser feita em favor de pessoa jurídica de direito público, ou seja, autarquias e fundações públicas. O ITR tem um caso atípico de capacidade tributária ativa, e isso desde a Emenda Constitucional número 42 de 2003, que inseriu aquele parágrafo 4º no artigo 153, naquele parágrafo 4º do 153, aquele inciso 3º, né? O legislador constituinte entregou o poder de escolha, ou seja, o poder de, ou melhor, a capacidade tributária ativa para um município. E aí nós temos um direito potestativo, né? A União não tem direito de recusa. Isso fica mais fácil de entender com leitura do artigo 158, inciso 2, e também da Lei Federal 11.250 de 2005. Tudo vai depender do caso concreto também. Item 442 da aula de hoje, sujeito passivo da obrigação tributária. Segundo o artigo 121 do Código Tributário Nacional, no caput, sujeito passivo da obrigação tributária é a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniária. O parágrafo único, então, diz o seguinte: o sujeito passivo da obrigação principal diz-se, inciso 1, grifa, contribuinte, quando tem a relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador. Inciso 2, responsável, grifa, responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa de lei. Como você pode perceber, aluno, aluna, não existe responsável tributário que não esteja definido em lei. A origem das obrigações tributárias é sempre legal. Convenções entre particulares que visam alterar o responsável tributário são ineficazes contra a fazenda pública. Artigo 123 do Código Tributário Nacional, que diz: salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos não podem ser opostas à fazenda pública para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes. Artigo 126 do CTN, olha só o que ele fala: a capacidade tributária passiva independe, número 1, inciso 1º, da capacidade civil das pessoas naturais. Número 2, de achar-se a pessoa natural sujeita a medidas que importem privação ou limitação do exercício de atividades civis, comerciais ou profissionais, ou da administração direta de seus bens ou negócios. Inciso 3, de estar a pessoa jurídica regularmente constituída, bastando que configure uma unidade econômica ou profissional. Artigo 128 do CTN agora, sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário à terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação. A gente tem que estudar com detalhes a responsabilidade tributária e a gente fará isso no próximo encontro, tá? Vamos seguir aqui em sujeito passivo da obrigação tributária. Item 4421 da aula de hoje, solidariedade tributária, artigo 124 do CTN, não é? Só um segundo aqui. Vamos lá. Nos termos do artigo 124 do CTN, abre aspas, são solidariamente obrigadas, inciso 1º, as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal. Inciso 2, as pessoas expressamente designadas por lei. E o parágrafo único salienta que a solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem. Vejam, é rotineiro afirmar-se por aí que a solidariedade do inciso 1, que eu acabei de ler, seria a solidariedade de fato ou a solidariedade, natural, ao passo que a solidariedade do inciso 2 seria a solidariedade de direito ou solidariedade legal. Na primeira, ou seja, a de fato,
Inciso 1º, o fundamento para a multiplicidade de pessoas no polo passivo da obrigação é o interesse comum que estas têm no fato gerador da obrigação. Os exemplos mais claros são os relativos a impostos sobre o patrimônio, nos casos de existência de mais de um proprietário. Eu acabei de ler aqui um trecho da obra de Ricardo Alexandre. Como diz Marco André Ramos Vieira, trata-se de solidariedade fundamentada pela comunhão de interesses. Sobre essa solidariedade aí, do inciso 1 do artigo 124 do CTN, vejam vocês uma longa ementa, mais esclarecedora sobre esse ponto. Eu faço questão de ler, tá? Processual civil, tributário, RESP, ISS, execução fiscal, legitimidade passiva, empresas do mesmo grupo econômico, solidariedade, inexistência, violação do artigo 535 do CPC. Ele se referia ao CPC antigo, inocorrência. Inciso 1. A solidariedade passiva ocorre quando, numa relação jurídico-tributária composta de duas ou mais pessoas caracterizadas como contribuintes, cada uma delas está obrigada pelo pagamento integral da dívida. Ad exemplum, no caso de duas ou mais pessoas serem proprietárias de um mesmo imóvel urbano, haveria uma pluralidade de contribuintes solidários quanto ao adimplemento do IPTU, uma vez que a situação de fato, a copropriedade, é lhes comum. Item 2 da ementa. A Lei Complementar 116 de 2003, definindo o sujeito passivo da regra matriz de incidência tributária do ISS, assim dispõe, abre aspas, artigo 5º, contribuinte é o prestador do serviço, fecha aspas. Item 6 da ementa. Deveras, o Instituto da Solidariedade vem previsto no artigo 124 do CTN, verbis, artigo 124, são solidariamente obrigadas, inciso 1, às pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal. 2. As pessoas expressamente designadas por lei. Item 7 da ementa. Conquanto a expressão interesse comum encarte um conceito indeterminado, é mister proceder-se a uma interpretação sistemática das normas tributárias, de modo a alcançar a ratio essendi do referido dispositivo legal. Nesse diapasão, tem-se que... Diapasão é uma palavra feia, né? Eu odeio diapasão. Nesse diapasão, tem-se que o interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal implica que as pessoas solidariamente obrigadas sejam sujeitos da relação jurídica que deu aso à ocorrência do fato imponível. Isto porque feriria a lógica jurídico-tributária a integração no polo passivo da relação jurídica de alguém que não tenha sido que alguém que não tenha tido qualquer participação na ocorrência do fato gerador da obrigação. Item 8 da ementa. Segundo doutrina abalizada, in verbis, abre aspas, o interesse comum dos participantes no acontecimento factual não representa um dado satisfatório para a definição do vínculo da solidariedade. Em nenhuma dessas circunstâncias cogitou o legislador desse elo que aproxima os participantes do fato, o que ratifica a precariedade do método preconizado pelo inciso 1 do artigo 124 do Código. Vale sim para situações em que não haja bilateridade no seio do fato tributado, como, por exemplo, na incidência do IPTU, em que duas ou mais pessoas são proprietárias do mesmo imóvel. Tratando-se, porém, de ocorrências em que o fato se consubstancie pela presença de pessoas em posições contrapostas, com objetivos antagônicos, a solidariedade vai instalar-se entre sujeitos que estiveram, melhor dizendo, no mesmo polo da relação, se, e somente se, for esse o lado escolhido pela lei para receber o impacto jurídico da exação. É o que se dá no imposto de transmissão de imóveis, quando dois ou mais são os compradores. No ICMS, sempre que dois ou mais forem os comerciantes vendedores. No ISS, toda vez que dois ou mais sujeitos prestarem um único serviço ao mesmo tomador. É o que diz Paulo de Barros Carvalho no seu curso de Direito Tributário, citado aí na ementa que eu estou lendo agora. Item 9 da ementa. Destarte, a situação que evidencia a solidariedade quanto ao ISS é a existência de duas ou mais pessoas na condição de prestadoras de apenas um único serviço para o mesmo tomador, integrando desse modo o polo passivo da relação. Forçoso concluir, portanto, que o interesse qualificado pela lei não há de ser o interesse econômico no resultado ou no proveito da situação que constitui o fato gerador da obrigação principal, mas o interesse jurídico vinculado à atuação comum ou conjunta da situação que constitui o fato imponível. Item 10 da ementa.
citando um outro julgado, a ementa citando outro julgado, outra ementa, para se caracterizar responsabilidade solidária em matéria tributária entre duas empresas pertencentes ao mesmo conglomerado financeiro, é imprescindível que ambas realizem conjuntamente a situação configuradora do fato gerador, sendo irrelevante a mera participação no resultado dos eventuais lucros auferidos pela outra empresa coligada ou do mesmo grupo econômico. Citou-se aí o RESP 834044. Item 11 da ementa. Em caso, verifica-se que o Banco Safra S.A. não integra o polo passivo da execução, tão somente pela presunção de solidariedade decorrente do fato de pertencer ao mesmo grupo econômico da empresa Safra Leasing S.A. Arrendamento Mercantil. Há de se considerar necessariamente que são pessoas jurídicas distintas e que referido banco não ostenta a condição de contribuinte, uma vez que a prestação de serviço decorre de operações de leasing, uma vez que a prestação de serviços decorrente de operações de leasing deu-se entre o tomador e a empresa arrendadora. Item 12. O artigo 535 do CPC resta incólume se o tribunal de origem, embora suscitamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. Item 13. Recurso especial especialmente provido para excluir do polo passivo da execução o Banco Safra S.A. Eu sei que a ementa é longa e é cansativo, mas ela é muito didática, né? Para quem quiser, STJ, recurso especial 884-845 de Santa Catarina. O relator foi o ministro Luiz Fux, na época ele era ministro do STJ. Primeira turma, julgado em 5 de fevereiro de 2009. Vejam, a solidariedade agora do inciso 2 do artigo 124 do Código Tributário Nacional, chamada em doutrina solidariedade legal ou solidariedade de direito, decorre, como o nome indica, de lei. É tão simples quanto parece. Veja você que me assiste que o parágrafo único do artigo 124 afasta a possibilidade do benefício de ordem nessas obrigações de cariz solidário. E Marcelo, quais são os efeitos da solidariedade aqui no direito tributário? O artigo 125 do CTN aduz que, salvo disposição de lei em contrário, são os seguintes efeitos da solidariedade. Número 1, inciso 1º, o pagamento efetuado por um dos obrigados aproveita aos demais. Aí é um efeito clássico de qualquer solidariedade, né? 2, a isenção ou remissão de crédito exonera todos os obrigados, salvo ser outorgado pessoalmente a um deles, subsistindo nesse caso a solidariedade quanto aos demais pelo saldo. Inciso 3, a interrupção da prescrição em favor ou contra um dos obrigados favorece ou prejudica aos demais. Também é outro efeito clássico de qualquer solidariedade. A prescrição tributária é um assunto mais detalhado, a gente vai estudar posteriormente, tá bom? Por fim, cabe anotar aqui no nosso curso que não se pode confundir solidariedade passiva com o litisconsórcio passivo necessário. Na solidariedade, o litisconsórcio é facultativo, desobrigando-se a fazenda pública na demanda coletiva. Caso o fisco inicialmente pretenda a prestação de A, o pagamento parcial realizado por este não cria óbice às demandas sucessivas em desfavor de B ou de C, que permanecem devedores em relação ao saldo, uma vez que há indução de renúncia em proveito dos solidários. É o que diz, bem colocado, né? Marco André Ramos Vieira. Item 5 da aula de hoje, um item interessantíssimo, eu gosto muito de falar disso. Evasão, elisão e elusão tributária. E entenda bem a diferença entre evasão, elisão e elusão. São fenômenos distintos, não se preocupe, eu vou falar disso agora. Mas vamos lá, meus amigos. Só um sadomasoquista dirá que gosta de pagar tributo, né? Só um inteligentinho mesmo para defender tributo. Só quem não precisa pagar mais tributos pede mais carga tributária. A Academia Nacional é lotada mesmo de inteligentinhos que temam em afirmar que o problema do Brasil seria uma suposta arrecadação insuficiente de tributos. Aliás, eu tenho professores mais velhos que falam, olha Marcelo, eu só discuto com quem paga boleto, porque é esse tipo de pessoa que conhece a vida na prática, né? Que sabe como é que é a vida de verdade. É muito fácil fazer cortesia com chapéu alheio, ou seja, pedir justiça social, entre aspas, sem lembrar que os projetinhos aí custam dinheiro, e o dinheiro não brota em árvore. O maior mito
que cientistas sociais, e eu acrescento aspas propositais aí, mas o maior mito que os cientistas sociais procuram impor é aquele segundo o qual a tributação dos mais ricos necessariamente fará as coisas funcionarem, finalmente gerando assim o paraíso terrestre entre nós, né? Eles partem da premissa de que a arrecadação será suficiente, partem da premissa de que o dinheiro aplicado não passará pelo filtro da corrupção e partem da premissa de que os ricos necessariamente não pagam muita coisa, não é? Em primeiro lugar, eu pergunto, quem seriam os mais ricos? Essa é a primeira pergunta que tem que ser feita. Muitas vezes, é interessante, os mais ricos são os próprios agentes estatais. E os ricos da iniciativa privada, como é que ficam? Exagere sobre a tributação em cima dessas pessoas e vocês verão um verdadeiro suicídio econômico. Aliás, sobre o assunto eu recomendo muito fortemente o conteúdo audiovisual do canal Ideias Radicais do Rafael Lima, intitulado É Impossível Taxar os Ricos. E ele usa taxar com um sentido leigo, né? Na verdade, é impossível tributar a renda dos mais ricos só porque são mais ricos, tá? Essa é a ideia. Trata-se aí, com todo respeito, de um populismo estúpido, o velho chavão de ódio ao mais rico, literalmente, né? Como se afirma na literatura liberal, e eu não sou tão fã assim de liberalismo, tá? Mas como se afirma nesse tipo de literatura, os mais apaixonados detratores do capitalismo são aqueles que o rejeitam em nome da suposta injustiça, de sua suposta injustiça, sendo um passatempo gratuito descrever o que deveria ser e não é, porque é contrário às leis inflexíveis do universo real. Tais devaneios devem ser considerados inócuos, enquanto permanecem como fantasias. Ou seja, é puro ruído diversionário, né? Mas quando seus autores começam a ignorar a diferença entre a fantasia de um lado e a realidade de outro, eles se tornam o mais sério obstáculo aos esforços humanos para melhorar as condições externas de vida e de bem-estar. O pior de todos esses delírios é a ideia de que a natureza, entre aspas, concede certos direitos a todo homem. De acordo com essa doutrina, a natureza é generosa com cada criança que nasce. Existe muito de tudo para todos, como bem acentua Ludwig von Mises. Quem pede a regulação do IGF, né, o Imposto sobre Grandes Fortunas, por exemplo, tá, parte da premissa de que o sujeito mais rico não teve de se levantar mais cedo que ele, o reclamão, por décadas, né? É o que pessoas de sucesso costumam fazer, tirante situações ilícitas que evidentemente não merecem tolerância. O Canadá, aliás, é exemplo dessa atrapalhada utópica. Um crasso erro político gerou um caso interessante no Canadá, né? O Trudeau subiu, o Justin Trudeau, acho que é assim que pronuncia o sobrenome dele, mas ele subiu o imposto dos 1% mais ricos do Canadá, esperando arrecadar mais 3,5 bi de dólares canadenses e acabou arrecadando 4,5 bilhões a menos. Esse é o ponto-chave. Eu indiquei a fonte aí no nosso caderno, mas esse é o ponto-chave. O mais rico tem condições de movimentar o seu patrimônio com velocidade. Aliás, ele não é rico à toa. Ele é mais preparado, foi mais cauteloso durante a sua vida e entende de finanças. Ele não é rico à toa, não se iluda. Esse sentimento de antitributariedade explica, portanto, os fenômenos da evasão, da elisão e da elusão, tá? Evasão, elisão e elusão. Os fenômenos aí são diversos do ponto de vista analítico e deontico também, mas todos eles têm uma certa tentativa de fuga, né, dos tentáculos do poderoso Leviatã estatal. Comecemos pela elisão fiscal, já está aí no caderno em negrito. Elisão fiscal. Elisão fiscal é a conduta consistente na prática de ato ou celebração de negócio legalmente enquadrado em hipótese visada pelo sujeito passivo, importando isenção, não incidência ou incidência menos onerosa do tributo. A elisão é verificada, no mais das vezes, em momento anterior àquele que normalmente se verificaria o fato gerador. Trata-se de planejamento tributário. Os amigos tributaristas, advogados tributaristas atuam com isso, que encontra guarida no ordenamento jurídico, visto que ninguém pode ser obrigado a praticar negócio de maneira mais onerosa, como bem escreve Ricardo Alexandre. A ideia de elisão fiscal é a de impedir que a tipicidade tributária surja, como diz Marco André Ramos Vieira.
E é engraçado, para combater essa estratégia, o Leviatã Estatal brasileiro logo aprovou a Lei Complementar número 104 de 2001, inserindo um parágrafo único, ao artigo 116 do CTN. Esse dispositivo ficou assim redigido: a autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária. Trata-se aí, com todo respeito não, trata-se aí de regra de duvidosa constitucionalidade. Não tem que pedir respeito para sustentar uma inconstitucionalidade, pelo amor de Deus. A questão será analisada, se é que ainda não... Eu acho que não foi, tá? Se alguém notar isso aí, me avisa. Mas ela será analisada, esse ponto aí, pelo Supremo Tribunal Federal, na ação direta de inconstitucionalidade 2446. Eu acredito que o Leviatã Estatal vai vencer, não é? Hugo de Brito Machado não esconde... Aliás, Hugo de Brito Machado é um autor que merece todos os elogios. Um grande tributarista, e ele mete o pau nesses autoritarismos aí. E ele não esconde esse seu tom garantista, criticando a chamada norma geral de anti-elisão. Ele escreve o seguinte: qualquer que seja a posição que se adota, tem-se de admitir que uma norma geral anti-elisão nada mais é do que um reforço aos poderes da administração tributária. Colocada como está em texto de lei complementar, pode ter sua constitucionalidade contestada, pois colide com o princípio da legalidade, que o Supremo já está cagando para isso mesmo, né? Foda-se a legalidade, né? A gente vê isso na ADIM por omissão da homofobia, um verdadeiro absurdo, que tem como um de seus desdobramentos essenciais a tipicidade, vale dizer, a exigência de definição em lei da situação específica, cuja concretização faz nascer o dever de pagar o tributo. A própria noção de Estado democrático de direito não admite uma norma anti-elisão se esta é vista como atribuição de competência à autoridade da administração tributária para desconsiderar atos e negócios jurídicos lícitos a pretexto de alcançar a capacidade contributiva de quem os pratica. A definição legal do fato gerador do tributo é, sem dúvida, uma garantia fundamental do contribuinte. Tal como a definição do crime, a tipificação da conduta criminosa é garantia do cidadão contra o arbítrio. Eu assino embaixo de tudo isso que disse Hugo de Brito Machado. Muito bem, estudamos, ainda que rapidamente, o fenômeno da elisão fiscal, certo? Agora a gente vai falar da evasão fiscal. Olha só, evasão fiscal é uma conduta ilícita em que o contribuinte, normalmente após a ocorrência do fato gerador, pratica atos que visam a evitar o conhecimento do nascimento da obrigação tributária pela autoridade fiscal. Leia-se, o contribuinte quer esconder o fato do fisco, evitando o lançamento, tá? Aqui, o fato gerador ocorre, mas o contribuinte o esconde do fisco na ânsia de fugir à tributação. É tradicional em doutrina se afirmar que a evasão sempre é posterior ao fato gerador do tributo, pois só se esconde um fato que já ocorreu. Também neste caso, a regra comporta exceções. Basta lembrar dos casos em que o contribuinte do ICMS, no plural, né, em que os contribuintes de ICMS emitem notas fiscais fraudulentas antes da saída da mercadoria do estabelecimento comercial, fato gerador do tributo, ou seja, fato gerador do ICMS. Trata-se de uma forma de esconder a futura ocorrência do fato gerador do tributo ou diminuir criminosamente o seu montante. É o caso de conduta evasiva anterior à ocorrência do fato gerador. Também há de se ressaltar que o exemplo citado é exceção, sendo regra que a evasão decorra de comportamento posterior à verificação do fato gerador, como bem define Ricardo Alexandre. Assim, meus amigos, na evasão, o fato gerador ocorre, mas o sujeito passivo pratica atos para evitar que tal fato chegue ao conhecimento da autoridade fiscal, é o que diz dessa vez, mais resumidamente, Marco André Ramos Vieira. Finalmente, o último fenômeno a ser estudado aqui é o da elusão fiscal, tá? A elusão fiscal, vocês vão ouvir falar disso também, ó. A elusão fiscal é também chamada de elisão ineficaz e de elisão abusiva, tá? Aqui, na elusão fiscal, ou elisão ineficaz ou elisão abusiva, o contribuinte simula determinado negócio jurídico com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador. Trata-se de um ardil
caracterizado primordialmente pelo que a doutrina denomina de abuso das formas, pois o sujeito passivo adota uma forma jurídica atípica, a rigor lícita, com o escopo de escapar artificiosamente da tributação, é o que diz Ricardo Alexandre. Note você que me assiste, é engraçado isso, né? Que 9 de 10 manuais mostrarão o exemplo mais famoso de todos para dar um exemplo de elusão fiscal. E esse famoso exemplo é aquele caso envolvendo a simulação por trás da imunidade tributária, de que trata o artigo 156, parágrafo 2º, inciso 1º da Constituição da República, ou seja, imunidade de ITBI no caso de incorporação de bens ou direitos ao patrimônio de pessoa jurídica na realização de capital e na extinção da pessoa jurídica. Por todos, eu transcrevo aqui lições de Ricardo Alexandre. Imagine-se que um contribuinte A possua um imóvel no valor de R$1 milhão e o contribuinte B queira adquirir tal imóvel. A forma típica de se fazer o negócio é a celebração de um contrato de compra e venda entre A e B, o que importaria a incidência do ITBI municipal. Suponha-se, contudo, que ambos firmem um contrato de constituição a sociedade comercial temporária limitada, cujo capital social é de R$2 milhões, composto por duas cotas de R$1 milhão cada, de forma que A integraliza sua parte com o imóvel, operação imune ao ITBI, e B em dinheiro. Alguns dias após o registro dos atos constitutivos, A e B resolvem extinguir a sociedade temporária limitada e, utilizando da liberdade contratual que o direito privado lhes dá, estabelecem que A receberá sua parte em dinheiro e B receberá o imóvel, operação também imune ao ITBI. No final das contas, houve a transferência da propriedade do imóvel de A para B sem incidência do ITBI. É o que diz Ricardo Alexandre. Graficamente, essa situação pode ser assim exibida, né? Coloquei no nosso caderno. Sócio A e sócio B formam a sociedade temporária limitada. O sócio A integraliza o patrimônio com o bem imóvel. O sócio B integraliza o patrimônio com o dinheiro. Então, o A dá o imóvel e o B dá dinheiro. Aí, um tempo depois, eles liquidam a sociedade temporária limitada e o B, que tinha dado o dinheiro, fica com o imóvel, o A, que tinha dado o imóvel, fica com o dinheiro. Aí o fisco pode deficacizar diante dele esse fato jurídico, tratando-o como uma verdadeira compra e venda para fazer incidir então o ITBI, a transmissão do bem imóvel, certo? Retirando assim a esfera da imunidade. Item 6, último item da aula de hoje, o domicílio tributário. O domicílio do sujeito passivo, por isso que esse assunto é importante, determina qual autoridade administrativa terá atribuição para cobrar-lhe tributo em que um ponto do território da entidade tributante tal sujeito deve ser procurado, caso se faça necessário, como bem diz Ricardo Alexandre. Assim, se o contribuinte está domiciliado em Maringá, Paraná, a análise de sua declaração anual de imposto de renda pessoa física terá de ser feita pela Delegacia da Receita Federal de Maringá, Paraná. E tem mais. Se a autoridade administrativa encaminhar notificação fiscal para endereço diverso daquele indicado pelo contribuinte, então a notificação será inválida. Trata-se de entendimento tranquilo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Olha só a ementa que eu coloquei. Tributário, domicílio tributário, firma individual, CTN. Artigo 127, inciso 2, aplicação. Item 1 da ementa. O acórdão recorrido, ao admitir como válida notificação fiscal enviada para local diverso do domicílio tributário do contribuinte, que era do conhecimento do fisco, ofendeu o artigo 127, inciso 2 do CTN. Item 2 da ementa, RESP conhecido e provido, para quem quiser, STJ, recurso especial 33.837 do Estado de Minas Gerais. O relator ministro foi o Antônio de Pádua Ribeiro, julgado 4 de março de 1996, na segunda turma. Segundo o artigo 127 do Código Tributário Nacional, na falta de eleição pelo contribuinte ou responsável de domicílio tributário, na forma da legislação aplicável, considera-se como tal, inciso 1, quanto às pessoas naturais, a sua residência habitual ou, sendo esta incerta ou desconhecida, o centro habitual de sua atividade. 2. Quanto às pessoas jurídicas de direito privado ou às firmas individuais, o lugar da sua sede ou, em relação aos atos ou fatos que derem origem à obrigação, o de cada estabelecimento. 3. Quanto às pessoas jurídicas de direito público, qualquer de suas repartições no território da entidade tributante. O parágrafo 1º
desse dispositivo, aduz que, quando não couber a aplicação das regras fixadas em qualquer dos incisos deste artigo, considerar-se-á como domicílio tributário do contribuinte ou responsável o lugar da situação dos bens ou da ocorrência dos atos ou fatos que deram origem à obrigação. E o parágrafo 2º diz: a autoridade administrativa pode recusar o domicílio eleito quando impossibilite ou dificulte a arrecadação ou a fiscalização do tributo, aplicando-se então a regra do parágrafo anterior. Esse jogo legislativo aí é muito bem traduzido num fluxograma do professor Ricardo Alexandre, que eu coloquei no nosso caderno. Eu gostaria de ressaltar que o fluxograma é de autoria do Ricardo Alexandre, tá? Mas é muito didático, então vale a pena a gente ler aqui também. Olha só, o fluxograma se inaugura com um quadro. Sujeito passivo elegeu o seu domicílio? Sim ou não? Se sim, o domicílio eleito dificulta ou impossibilita a arrecadação do tributo? Se a resposta for não, o domicílio é eleito pelo sujeito passivo, pronto e acabou. Agora, se a resposta àquela pergunta anterior for sim, a autoridade rejeita o domicílio eleito e aí a gente sobe para esse quadro, ó. Pessoa natural será a residência habitual, ou sendo esta incerta ou desconhecida, o centro habitual de sua atividade. Pessoa jurídica de direito privado será o local da sede ou de cada estabelecimento para os fatos geradores nele contidos. Pessoa jurídica de direito público, quaisquer de suas repartições no território da entidade tributante. Certo? Olha só ainda. Sujeito passivo elegeu o seu domicílio? Se a resposta for não, a gente passa para esse grande quadro, né? Pessoa natural, pessoa jurídica de direito privado e pessoa jurídica de direito público. E daí parte uma pergunta, ó. É possível a aplicação dessas regras? Se a resposta for sim, o domicílio está definido, você usa esse grande quadro. Agora, se a resposta for não, a gente desce para aquele quadrinho ali, ó. O domicílio natural é o local da situação dos bens ou da ocorrência dos atos ou fatos que deram origem à obrigação. Como vocês podem perceber, o fluxograma não deixa escapar, né? Uma hora o físico vai lançar e o domicílio acaba não sendo tão vinculante assim. É mais para facilitar e possibilitar até para quem tiver de boa fé a organização tributária, tá bom? Mas leiam aí o fluxograma no nosso PDF. Pessoal, encerro aqui então o 13º encontro. Eu volto com o 14º encontro para estudar com vocês a responsabilidade tributária. Até mais, tchau!